O sistema está um pouquinho reduzido hoje, mas eu acho que eu vou conseguir fazer a atividade sem problema, né? Tinha programado uma atividade para fazer com vocês. E a partir desse momento então, nós estamos gravando, tá certo? Então fiquem à vontade para ligar a câmera, para desligar a câmera, fiquem à vontade, tá certo? O direito à personalidade de vocês, como a gente viu na aula passada, tá certo? Então, a partir de agora vamos começar a estudar o tema da aula de hoje. Esse tema da aula de hoje, pessoal, tá certo? Vamos dar uma pincelada e eu quero que vocês peguem o código, tá bom? Então, por favor, peguem logo o Código Civil de vocês, abram lá no artigo 40, que nós vamos começar a ver aquela parte, tá certo? Nós vamos voltar ainda bastante a falar sobre pessoas jurídicas em muitas outras aulas aqui no curso de Direito Civil, porque é uma temática bem complexa. Então, a gente vai falar de direitos, pessoas jurídicas, no sentido da União, dos Estados, direito federal, que são pessoas jurídicas de direito público. Vamos falar também de pessoas jurídicas de direito privado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa, quando a gente fala de uma associação, quando a gente fala realmente de uma fundação, a gente está falando de uma pessoa jurídica também, tá certo? Então, vocês vão ter sempre que estar atentos às instruções, às regulamentações do Código Civil a respeito dessas pessoas. Então, por favor, peguem aí logo o Código Civil de vocês. Eu vou compartilhar, obviamente, também, né? Até porque é muito importante que vocês tenham um Código Civil. Eu estou abrindo aqui o Código Civil na minha... O e-mail aparecendo aqui. O Código Civil aqui na minha página. Vocês vão conseguir visualizar, espero. Certo. Todo mundo conseguindo visualizar a minha página? Se sim, por favor, me avisem aí se deu tudo certo. Agora tá dando pra ver. Professora, tá no mudo. Pronto, apareci para vocês, tranquilo. Deixa eu ver. Obrigada, quem avisou. Muito obrigada, viu? Eu fui colocar vocês no mudo, acabei ficando no mudo também. Pronto, tranquilo. Então, na verdade, deixa eu só retornar aqui. Então, essas pessoas jurídicas, quando a gente vai, a necessidade que a gente tem de estudar, de fato, essas pessoas jurídicas, realmente é o básico, é aquele feijão com arroz que todo mundo tem que entender muito bem, tá certo? Você tem que conhecer muito bem para realmente não cometer erros, e é impressionante como muitas vezes nas petições iniciais, o que a gente mais vê são erros nesse sentido. Então, você consegue identificar que vai ingressar com uma ação contra uma pessoa jurídica, né? Isso é muito comum hoje em dia, especialmente em ações contra lojas, em uma ação contra um hospital, por exemplo, em uma ação contra uma escola, contra... Tudo isso, na verdade, vão envolver pessoas jurídicas.
E aí, muitas vezes, você erra a competência, ou você não consegue identificar se aquilo dali é uma pessoa jurídica de direito público, ou se é uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? E que tipo de pessoa jurídica é essa? Essa pessoa jurídica é uma associação, é uma sociedade, é uma fundação? Então, que é basicamente são os artigos do Código Civil para os quais a gente tem que atentar, prestar bastante atenção, para não cometer nenhum tipo de erro, especialmente quando vocês estiverem estudando aí já processo civil 1, começar a fazer petição inicial, elaborar petições iniciais, e muitas vezes a gente libera um caso para os alunos, e aí quando ele vai elaborar a petição inicial, ele acaba errando ali a conceituação da pessoa jurídica contra a qual ele está ingressando, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Artigo 40 aí do Código Civil. Peço que vocês já abram aí no Código Civil, já façam as marcações de vocês, tá certo? A partir do artigo 40, a gente vai ter, então, as regulamentações, as normas do Código Civil a respeito das pessoas jurídicas. E a primeira coisa, a mais importante de todas, é exatamente dizer qual é a classificação dessas pessoas jurídicas no direito brasileiro. Então, nós estudamos até a aula passada, nós estudamos o conceito de pessoa. Então, nós vimos aí a pessoa natural. O que seria a pessoa natural? Quais são os direitos dessa pessoa natural, os direitos da personalidade dessa pessoa natural. A gente, por exemplo, vai ver aqui que a pessoa jurídica, ela também tem direitos de personalidade. Então, uma empresa, por exemplo, é uma pessoa jurídica. Essa empresa, ela tem direito à sua imagem, ela tem direito à sua marca. Então, por exemplo, a marca comercial, o logo de uma empresa, por exemplo, é uma propriedade dela, é direito da personalidade daquela empresa. Por isso que você não pode aí copiar, por exemplo, um logo de uma empresa e de repente começar a vender, montar uma empresa para você copiando o logo de uma outra empresa, porque esse logo é como se fosse a marca registrada daquela empresa, é a marca registrada dessa empresa e não pode ser utilizada, usurpada de forma indevida por outras empresas. Muitas vezes o que a gente vê nas ações judiciais é o seguinte, às vezes existe uma marca assim muito famosa e aí uma marca está tentando se inserir naquele mercado, meio que copia ali, não totalmente, mas copia as cores, um pouco do design, e aquilo ali meio que confunde às vezes as pessoas, porque a marca tem um efeito sobre o consumidor. Então, se você já tem uma certa intimidade com aquelas cores, com aquele formato, com aquele design, você tende a entrar naquela loja. Às vezes você nem vê direito qual é a loja, mas você tende a entrar naquela loja e acha que você se sente seguro em entrar naquele local, em comprar, em adquirir produtos daquele estabelecimento. Aí depois você vai se tocar que, na verdade, não era a loja que você imaginava. Então, isso tem uma influência sobre o consumidor e mostra o efeito realmente de um direito da personalidade como uma marca em relação à pessoa jurídica, tá certo? Então, primeira definição, a mais básica de todos, está no artigo 40. Quais são as pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas são de direito público ou de direito privado. Se as pessoas jurídicas são de direito público, vai ser direito público interno ou direito público externo, tá certo? E aí, no caso, direito público interno seriam aquelas pessoas jurídicas realmente que atuam dentro do território brasileiro. Ou pessoas públicas de direito externo, direito público externo, no caso aí, nações estrangeiras, tá certo, pessoal? A gente falaria de uma pessoa jurídica, de fato, de direito público externo. E direito privado, vamos ver daqui a pouco, tá certo? Que é onde entram realmente as associações, as fundações, as sociedades empresárias, tá bom? Todas essas entidades, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Quando a gente fala de pessoas jurídicas de direito público interno, aqui no artigo 41, tá bom? Isso aqui acho tão engraçado, porque isso aqui sempre cai em concurso. Se você quiser ganhar se você quiser ganhar uma questão, pode decorar esse artigo 41, que diz o seguinte: quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, obviamente. E aí, quando a gente fala da União, a gente não está falando só de governo federal, a gente está falando da União como um todo, tá certo? Então, a União, essa pessoa jurídica brasileira que representa todo o Estado brasileiro. Então, essa é a União. E a União, ela vai dizer respeito a tudo dentro da escala federal, obviamente, mas, por exemplo, numa ação que envolva a proteção, por exemplo, das nossas matas, das nossas florestas, ou de um território nas praias, ou ao redor de rios, tudo isso aí é território da União,
em regra, tá certo? Um rio que de alguma maneira atue em mais de um estado, como por exemplo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio que ele atravessa vários estados do território brasileiro. Então ele não é um rio que pertence a um único estado, ele pertence ao estado brasileiro, à União. Então, nós vimos muitas vezes, por exemplo, no caso da transposição do Rio São Francisco, né, pessoal, que a atuação realmente é uma atuação federal e muitas ações, especialmente ações contra a transposição ou questionando alguns aspectos da transposição, eram ações que envolviam não apenas os governos dos estados que estavam ali dentro da transposição, mas também a União Federal, porque o território em si, os rios, conforme a própria Constituição diz, rios que extravasam fronteiras estaduais são de território, são de posse da União Federal. Então, por isso, tá certo, compete a essa pessoa jurídica de direito público interno responder por tudo o que acontece nesses espaços, tá bom? Também são pessoas jurídicas de direito público interno os estados, o Distrito Federal e os territórios, tá bom? O Brasil, nesse momento, ele não tem exatamente territórios, se cogitou aí, né, há uns anos atrás, nem me recordo qual foi o ano realmente, que era a criação de um território na região ali do Pará. Era a criação de um território para que ele fosse realmente regido pela própria União Federal. É bastante complicado, até porque o Brasil tem zonas que fazem parte dos estados, mas que são praticamente administradas pelo governo federal através dos militares, né? Os militares que cuidam, que fazem a proteção desses espaços, especialmente na fronteira amazônica do país, né? Na região amazônica, naquela região de fronteira com outros países. Então, fala-se muito dessa criação de territórios. Só que, na verdade, o território é como se fosse, na verdade, uma prévia para a criação de um Estado. Se o Estado já está criado, a tendência é que a União vá aos poucos realmente repassando competências para os Estados, né? Deixando que os Estados administrem aquele espaço, aquele território. Os municípios também são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, quando a gente fala de município de Fortaleza, tá certo, pessoal? Não é a prefeitura de Fortaleza, é o município de Fortaleza. É contra o município que você vai ingressar. Por exemplo, se você sofre algum problema, se você passa por algum tipo de problema, digamos que uma criança, por exemplo, que sofra algum tipo de dano, sei lá, civil, ou alguma dificuldade, por exemplo, de matrícula. Você não consegue matricular o seu filho numa escola municipal. Você pode ingressar com uma ação contra o município, você pode ingressar com uma ação contra a escola, mas não é a escola que vai responder, é o município de Fortaleza. Porque o município de Fortaleza é que é a pessoa jurídica de direito público interno. E as escolas municipais, obviamente, elas pertencem realmente ao município de Fortaleza, então quem responde por elas é o município, tá certo? Então você vai ingressar com a ação, não consigo matricular meu filho numa escola, eu ingresso contra o município de Fortaleza. O município de Fortaleza deve garantir o direito constitucional à educação, tá no artigo 225 da Constituição Federal de 88. Nós temos também as autarquias, inclusive as associações públicas, tá certo, pessoal? E quando a gente fala de autarquia, eu acho que em Fortaleza o que fica mais claro para nós realmente são a empresa pública, a Autarquia Municipal de Trânsito, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da MC é um ótimo exemplo para nós, especialmente aqui em Fortaleza, do que é uma autarquia e como é que ela funciona dentro da gestão administrativa. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, né, que acho que está pertinho, vocês estão no segundo semestre, bem lá pelo quarto, mais ou menos, vocês vão entender basicamente como é que funcionam essas autarquias dentro da administração pública, tá certo? E como é que se dá a atividade de distribuição das tarefas. Mas, em regra, a autarquia em si, essa é uma entidade jurídica de direito público, interno, e a grande marca dela é a autonomia em termos de gestão. Então, se cria uma autarquia dentro da administração pública, quando você quer dar autonomia realmente para uma entidade, de forma que ela possa atuar da maneira mais livre, obviamente obedecendo às normativas daquele município, daquele estado, da União Federal, mas de forma realmente que ela tenha autonomia para atuar em um determinado setor.
No caso, por exemplo, da AMC, a AMC é o nosso órgão municipal de trânsito, tá certo? Então, ela tem esse status de autarquia, no sentido de que ela realmente, o que deve se frisar, é a autonomia que a AMC tem, de fato, para regular o trânsito na nossa cidade. Tá certo, pessoal? Estabelecer normativas, fazer a fiscalização, tá bom? Para que ela possa realmente atuar e sabe-se exatamente que, no caso do tráfico, no caso do tráfico de pessoas, no caso do trânsito, é importante que haja uma autonomia e uma capacidade realmente de fiscalização que seja plena, para que a própria AMC realmente possa fazer a verificação, possa fazer a análise de comportamentos indevidos dentro do trânsito para se conceder exatamente isso, tá certo? Plena, ou melhor, plenitude realmente de autonomia na atuação em um determinado setor. E as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, qualquer outra entidade, de alguma maneira, criada por lei, que possa ser utilizada para fazer alguma atividade dentro da administração pública, é considerada uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui em Fortaleza, a gente tem outro exemplo nesse sentido, que a gente poderia dizer que hoje é a Etufor, né? Antigamente chamava Etusa, se eu não me engano, né? Hoje em dia a gente poderia chamar, hoje em dia acho que se chama Etufor, trabalha, eu não me recordo exatamente o que é Etufor, qual o trabalho em si, mas no caso da fiscalização da carteirinha de estudante, era mais ou menos nesse trabalho. Então, a Etufor também é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público, tá certo? Ela é criada ali com uma rota de empresa pública. Tá bom? Então, se eu não me engano, não me lembro agora qual é o nome, acho que é empresa pública de transportes, faz a regulação do transporte coletivo em Fortaleza, mas eu não me recordo agora. Mas me recordo que o status é de empresa pública. Então, é uma entidade também de caráter público criada por lei, tá certo, pessoal? Uma coisa interessante, quando você fala, por exemplo, de uma autarquia, se você tem, por exemplo, problemas com uma entidade como essa, você, por exemplo, se você tem um problema com a MC, você não precisa ingressar com ação contra o município de Fortaleza, você pode ingressar contra a MC, contra a própria autarquia, porque ela tem autonomia, tá certo? Diferentemente, por exemplo, de uma escola municipal. Se eu tenho um problema dentro de uma escola municipal, eu vou ter que ingressar com ação contra o município de Fortaleza, tá certo? Mas no caso de uma autarquia, ou no caso de uma empresa pública criada, eu não preciso ingressar contra o município, ou contra o estado, ou contra a União. Eu ingresso diretamente contra aquela empresa, tá certo, pessoal? Aquela empresa vai levar a competência, né? Vocês vão ver isso lá em Direito Processual Civil 1, mas também a gente vai estudar isso em Teoria Geral do Processo, tá bom, na sexta-feira, fala sobre competência. Essas empresas públicas levam a competência para o local onde elas se inserem. Por exemplo, uma Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, no caso, ela é uma entidade, é uma pessoa jurídica de direito público, e ela é, como obviamente o nome já diz, ela é federal, então ela atrai a competência realmente para a Justiça Federal. Você vai ingressar contra a Caixa Econômica, você vai levar para uma, tá certo? Da mesma forma o Banco do Brasil, entre outras empresas, tá bom, pessoal? E aí você vai analisar se a empresa contra a qual eu quero a ação judicial, tá certo? E o artigo 42 vai tratar, então, dessas pessoas jurídicas de direito público externo, tá certo? Seriam os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, tá bom? Então, quando você fala, por exemplo, dos estados estrangeiros, né, ele não está falando aqui de direito internacional privado, que é uma coisa que vocês vão estudar mais na frente, mas os estados estrangeiros, através das suas embaixadas, né, essas relações que essas pessoas têm com o Brasil, quando você a gente não tem, mas, por exemplo, em Recife, me esqueci agora o nome do bairro. São várias embaixadas, se não me engano, aí tem algumas embaixadas de outros países, então são esses estados estrangeiros, e obviamente ali
eles são, se você tiver um problema, por exemplo, dentro de uma embaixada no Brasil, você vai entender que essa embaixada ali dentro, né, você vai ingressar com ação dentro do direito brasileiro, certo? Você vai tratar essa pessoa, esse estrado estrangeiro, como uma pessoa jurídica de direito público externo. Professor, um exemplo, né, uma situação como essa. Se não me engano, acho que foi em Recife, não me recordo agora, mas um ônibus, ele acabou batendo em ocorreu um acidente e o ônibus ele entrou ele praticamente invadiu o espaço de uma embaixada. Eu não me recordo agora se foi a embaixada americana, mas eu sei que derrubou o muro lá, derrubou o muro da embaixada. Era um ônibus de uma empresa pública de Recife. Eu não sei se era municipal ou se era intermunicipal, mas ele invadiu o espaço. Obviamente ele causou um dano. A embaixada causou dano. É uma questão de direito internacional? Não, é uma questão que a gente pode tratar dentro do direito brasileiro, não tem problema nenhum. A embaixada, não me engano, a embaixada, acho que foi a embaixada americana, não me recordo, ingressou com uma ação como uma entidade, como uma pessoa jurídica de direito público externo. Tem representação no Brasil, ela pode ingressar com ação no Brasil? Pode, porque ela é uma pessoa jurídica, tá certo? Só não pode ingressar com ação se você não tiver uma personalidade. Mas as entidades, as embaixadas de outros países, elas têm a personalidade de pessoa jurídica de direito público externo. Então, é dessa maneira que elas são representadas, é dessa maneira que elas podem atuar dentro do Poder Judiciário brasileiro, tá bom? Ingressou com ação contra a empresa de ônibus, né, pedindo exatamente a reparação pelos danos sofridos, que no caso seria ali a reparação do muro, o que acredito que eles não ficaram funcionando, coisas desse tipo. Bom, então, dessa maneira, essas pesquisas. E aí ele vai para o artigo 43, tá certo? Desculpa, pessoal, do artigo 44, mas eu vou falar do 43 também. Guardem esse artigo 43, porque ele é muito importante, tá certo? O artigo 43 diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Isso é muito importante. Como é que funciona isso daqui? Eu acho que nesse momento vocês já devem ter tido algumas aulas de direito penal, então provavelmente vocês já sabem como é que funciona a culpa ou o dolo, tá certo? Mas quando a gente fala, por exemplo, que essas pessoas jurídicas são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, significa o seguinte: então, não importa se você foi uma pessoa dentro de uma autarquia municipal, por exemplo, ou se foi uma pessoa ali dentro da Prefeitura de Fortaleza ou de qualquer outro local, dentro de um ente público, de uma pessoa jurídica de direito público, causou um dano a você. A pessoa jurídica como um todo é a responsável por isso. Então, ela vai ser, contra ela que você vai ingressar com a ação, não é contra aquela pessoa especificamente, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, se, sei lá, você recebeu uma multa indevida por parte da AMC, você não vai procurar o guardinha lá que fez a multa, deu a multa de forma indevida para você, você vai entrar contra a AMC como um todo. Tá certo, pessoal? Ou então, se novamente é o caso que eu dei para vocês anteriormente, você só passa por algum problema dentro de uma escola pública municipal, ou você, dentro de um hospital municipal, você é humilhado ou maltratado por alguém dentro de um posto de saúde, dentro de um hospital municipal, você não vai ingressar contra aquela pessoa especificamente, você vai ingressar contra a prefeitura, contra o município de Fortaleza, porque ele é o responsável por aquelas pessoas e por todas as pessoas que trabalham ali dentro, tá certo? E aí, posteriormente, aqui que ele vai dizer, né, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano. Então, digamos, por exemplo, que você fosse maltratado dentro de um posto de saúde. Maltratado no sentido assim, sei lá, você aplicaram um remédio aplicaram um medicamento de forma errada, ou então alguém trocou uma dose, você passou muito mal, ou alguém da sua família passou muito mal, quase veio a óbito, coisas desse tipo, tá bom? Você ingressa com ação contra a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Ok, ingressou contra o município de Fortaleza, tá certo? O município de Fortaleza é a pessoa jurídica de direito público que vai responder por isso.
Só que digamos que você ganha a ação, a prefeitura foi obrigada a pagar para você uma indenização, porque você realmente foi maltratado dentro de um espaço que pertence ao município de Fortaleza. O que resta ao município de Fortaleza? Ela pode ingressar com uma ação regressiva contra a pessoa que causou o dano. Então, digamos que foi um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que causou dano a você. A Prefeitura de Fortaleza, você ingressa contra a Prefeitura, você ganha, a Prefeitura te paga a indenização, a Prefeitura tem o direito de ingressar com uma ação contra aquela pessoa que causou o dano, para que aquela pessoa venha ressarcir a Prefeitura de Fortaleza. E aí isso pode acontecer? Pode, sem nenhum problema. Não me recordo agora de um caso, nem tenho um caso para mostrar para vocês, mas isso é possível sim, tá certo? Geralmente o que a prefeitura faz, a ação regressiva mais complicada, é a exoneração do funcionário que porventura tenha causado um dano a essa pessoa dentro de um espaço do município. O Estado, obviamente, pode fazer isso, a União também. Então, essas pessoas jurídicas de direito público, elas podem vir a fazer isso, tá certo? Você ingressa contra a pessoa jurídica, se você vier a ganhar a ação, essa pessoa jurídica vai te indenizar, o município, o Estado, a União, uma autarquia, uma empresa pública, mas essa pessoa jurídica tem o direito de ingressar com uma ação regressiva contra a pessoa que te causou o dano, tá certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? E aí, no artigo 44, ele vai falar sobre as pessoas jurídicas de direito privado. E aí você coloca aqui basicamente todo mundo. Acho que aqui é o que mais chama a atenção, de fato, é o que a gente mais vai falar é a respeito das pessoas jurídicas de direito privado, porque nós temos aí as associações. Gente, a própria Constituição determina, tá certo, que todo mundo tem o direito de se associar. Então, você tem todo o direito de criar uma associação. Isso é garantido, é um direito seu. As sociedades, as fundações, as organizações religiosas, tá bom? Quando a gente fala de organizações religiosas, a gente está falando das igrejas em si, mas também daqueles núcleos realmente que funcionariam como uma organização religiosa. Então, não é com outras funções. Então, realmente funções geralmente caritativas, tá certo? Ou de apostolado, discipulado, coisas desse tipo. São organizações religiosas. Partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado. Empresas individuais de responsabilidade limitada, tá bom? Isso aqui é bem interessante, pelo menos o inciso 6, e aí eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois nessa legislação aqui, é a Lei 12.441. Ai, Jesus, saí da... Tudo bem, não tem problema. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Depois vocês podem dar uma olhadinha, porque ela realmente trouxe várias modificações para o Código Civil, então depois vocês devem dar uma olhadinha aí na Lei 12.441. E aí, essas entidades, percebam aqui, pessoal, quando o Código Civil ele determina que essas aqui são as pessoas jurídicas de direito privado, ele basicamente está dizendo o seguinte: essas pessoas aqui, elas têm personalidade jurídica, ou seja, dá-se a essas pessoas, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada, tá certo, pessoal? Empresa individual, eu tenho ali um empresário individual. Mas ele tem uma responsabilidade também, tá certo? Muitas vezes você tem ali um empresário individual, tá certo? E ele te causa algum tipo de dano. Entende-se essa pessoa como pessoa jurídica de direito privado, tá certo? E você pode ingressar com ação e pedir a reparação, né, pessoal? É óbvio, isso é o mais importante. Por que a gente tem toda essa preocupação em determinar quem é pessoa jurídica e quem não é? É para que você possa ingressar com ação contra essas pessoas, para que você tenha como se defender caso essas pessoas lhe causem algum dano. Então, se você vai, por exemplo, em uma lanchonete, né, você tem ali uma, você pode não conhecer a razão, os dados daquela pessoa jurídica que está ali, é a lanchonete da esquina. Você conhece a lanchonete da esquina. Mas aquela lanchonete, ela tem que ter uma personalidade jurídica para atuar. E se essa lanchonete vier a causar em você algum tipo de dano, você comeu uma comida e isso te fez mal, você tem o direito de ingressar com uma ação contra essa personalidade, contra essa pessoa jurídica. Mas, professora,
é a lanchonete de não sei quem, né? Tem até, acho que ele na época que eu fazia costura na UFC tinha até um senhor que ele vendia, não me lembro agora o nome. Acho que era, mas era muito engraçado, porque todo mundo chamava de, acho que era Mac Favela, era uma coisa assim. E todo mundo ia comer nesse local, sabe? Era assim, era bem engraçado. Mas eu pensei, todo mundo sabia que, obviamente, não havia ali um registro, não havia nada, né? Não havia ali um registro de uma empresa, né, perfeitamente regularizada, nada. Então, se acontecer alguma coisa, você ingressa contra o quê? Você ingressa contra quem? Quem é que você vai procurar? Quem é que pode te ressarcir? Caso aconteça algum tipo de dano venha até você. É complicado. Então, daí a necessidade realmente de você categorizar, de que as empresas que prestam serviços, que as pessoas jurídicas que oferecem algum tipo de serviço, elas têm uma regulamentação, elas têm um registro, elas possam ser buscadas na justiça, tá certo? Levadas até a justiça como uma pessoa jurídica, e não o fulano de tal, não sei quem e tudo mais. Não, mas a pessoa jurídica em si, para que você possa ingressar com uma ação contra ela, tá bom? Em caso, por exemplo, aqui, a própria relação que vocês estabelecem com a Ateneu é uma relação com uma pessoa jurídica, tá certo, pessoal? Ateneu, no caso, a gente tem uma sociedade, tá certo? Uma sociedade empresária, uma sociedade educacional, tá bom? Que é a Uniateneu, que se estabelece realmente como Uniateneu. Então, você tem uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, tá certo, pessoal? Razão social você já conhece, é a Uniateneu, mas a sociedade em si é a Sociedade Educacional de Portela, que é a mantenedora da Uniateneu. Então, você tem aí a pessoa jurídica, tá certo? E a relação que você estabelece com ela não é a relação com funcionário tal, com funcionário, não, é a relação que você estabelece com a própria pessoa jurídica, tá certo? Pessoa jurídica Uniateneu. E aí, pessoal, a partir daqui, tá certo? Parágrafo 1º, 2º, 3º, nós vamos ter realmente as explicações, basicamente, de alguns direitos, de algumas vedações em relação a essas pessoas jurídicas. Estou aqui só olhando o tempo, já vai dar 10 horas. Nossa, passa muito rápido. São livres, por exemplo, a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registros atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Gente, esse parágrafo primeiro aqui, ele talvez fosse nem tão necessário assim, porque a própria Constituição determina a liberdade religiosa. E, por exemplo, a isenção de impostos, tá certo, para organizações religiosas, aliás, para os templos e seus locais de culto. E aqui realmente é em respeito ao princípio da liberdade religiosa. Vocês vão ver, não Código Civil com isso. Mas é possível utilizar, então, organizações religiosas para crimes de, por exemplo, lavagem de dinheiro ou até mesmo de crimes realmente que envolvam de alguma maneira, tá certo, pessoal? O repasse ou, vamos dizer assim, a entrada de recursos não declarados, tá certo? Não fiscalizados exatamente pela figura da pessoa religiosa. Isso é muito controverso dentro do nosso direito, mas a gente sempre percebe uma tentativa, especialmente dos tribunais, de primar pela liberdade religiosa. E aí, nesse caso, tudo isso tem que ser muito bem analisado, especialmente quando se faz a investigação, porque esse princípio ele precisa ser respeitado, mas, obviamente, ao mesmo tempo, é necessário que haja uma fiscalização. Não, eu achei muito interessante, agora recentemente houve uma questão, apareceu nas mídias a respeito de uma associação religiosa lá de Goiás, e se questionava muito, mas elas têm, se falou muita coisa, eu vi até de repórteres, assim, eu fiquei impressionada, repórteres falando de uma maneira meio descuidada, como se as igrejas, como se as organizações religiosas elas fossem isentas de tudo. Elas não são isentas de tudo, elas são isentas de impostos, tá certo, pessoal? Isso não significa
que as organizações religiosas não tenham que pagar as taxas, tá certo, pessoal? Não tenham que pagar as contribuições sociais que estão previstas pela própria Constituição. As organizações, as igrejas e seus templos de culto, elas são isentas dos impostos. Então, quando a gente fala de imposto, por exemplo, a gente está falando aí de IPTU, a gente está falando aí de ICMS, a gente está falando aí de IPVA. Tudo isso que está registrado no nome dessas igrejas, organizações religiosas, elas são isentas. É muito controverso? É, bastante, né? Muito controverso. Mas aí é que você tem que ter um cuidado redobrado, realmente, na fiscalização e na própria análise no registro dos atos constitutivos e dos atos necessários ao seu funcionamento. Mas isso traz muita controvérsia, especialmente pelas formas de culto, por algumas entidades religiosas não trazerem formas tradicionais de liturgia, de culto nos seus atos constitutivos, né? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo para vocês, por exemplo, é o caso da união do vegetal e do Santo Daime. São duas, se eu não me engano, até eles se dividem, eu não confesso para vocês, não conheço muito bem, mas sei que tem, por exemplo, a União do Vegetal aqui no Ceará, tem o Santo Daime, tem também uma outra chamada Barquinha. São organizações religiosas. Se apresentam como tal, eu acredito que muitas delas já apresentaram seus atos constitutivos, gozam dos direitos constitucionais devidos, mas, por exemplo, nós temos algumas ações, acho que algumas ações até no Supremo, tratando a respeito das liturgias dessas organizações, dessas igrejas, né? Não vou chamar de igreja, vou chamar de organização religiosa, acho que elas nem se intitulam igrejas. Em virtude, por exemplo, da utilização de um chá, que é o Santo Daime, um chá de ayahuasca, né? E esse chá ele tem efeitos alucinógenos, né? Dizem, né, pessoal? E existem algumas ações realmente tratando disso. Inclusive, o Fantástico uma vez fez uma grande reportagem a respeito disso, em virtude de um rapaz que teria falecido. Mas o caso é o seguinte: a dúvida constitucional que fica é o seguinte: deve-se interferir ou não deve-se interferir numa situação como essa? Então, o Brasil tem uma política antidrogas. Então, dá para considerar o ayahuasca uma droga? Sim ou não? Se sim, o Brasil deveria interferir, considerando o princípio da liberdade religiosa? Então, isso é bastante controverso. Eu acho extremamente controverso. Especialmente se você deseja respeitar o princípio da liberdade religiosa, da liberdade de culto. E, ao mesmo tempo, realmente constituir essas pessoas como pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Pessoas jurídicas que têm liberdade para a criação, para a organização, para a estruturação interna, para o funcionamento, ou seja, elas determinam tudo, têm toda a liberdade realmente para fazer, determinar a sua forma de funcionamento, a sua forma de culto, a sua liturgia. O Estado não pode interferir. É o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil. Ou seja, deve existir uma liberdade, tá certo, pessoal, a essas organizações religiosas, para que elas possam se estabelecer, se organizar, se estruturar. E, em regra, o Estado não deveria interferir, não deve interferir nesse processo. Então, vocês percebam isso, já começam a ver aí, talvez, as dificuldades, né, constitucionais, as próprias controvérsias, inclusive uma delas que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. E o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. A gente tem uma legislação específica, tá bom, pessoal, a respeito aí dos partidos políticos, a forma como eles se estruturam, quais são as suas prerrogativas, quais são os seus privilégios. O Brasil ele tem uma preocupação muito grande em manter a pluralidade partidária, tá certo, pessoal? O Brasil preza por isso, a gente tem aí, se eu não me engano, por volta de 90 partidos políticos. Eu acho que a maioria de vocês nunca ouviu falar de boa parte deles, mas o Brasil tem por volta disso, 76, 90 mais ou menos, esse número de partidos políticos, com a previsão de criação de mais partidos políticos, né? A possibilidade maior até de criação desses partidos políticos. Então, essa existência desses partidos na verdade, um próprio desejo constitucional, de que haja cada vez mais partidos e que as pessoas possam se filiar
e que os partidos tenham as suas orientações ideológicas, políticas, de pensamento, as mais diversas possíveis, tá certo? Vou estudar melhor isso aí em direito eleitoral, obviamente, né? Pessoal, vamos lá para o artigo 40, aliás, 45, e diz o seguinte: começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Primeira coisa, o ato constitutivo, ele é como se fosse realmente um contrato, uma espécie de você reduzir a termo, você escrever de fato quais são os objetivos daquela associação, quais são os objetivos daquela pessoa jurídica, para que ela existe, qual é o nome dessa pessoa jurídica, tá certo? Como é que ela vai funcionar, quem são os fundadores dessa pessoa jurídica. Então, tudo isso, tá bom, pessoal? É uma necessidade para que esse ato constitutivo possa ser registrado, tá bom, pessoal? E aí, nesse caso, se for preciso ou não, vai ser requisitada a aprovação do Poder Executivo. E aí, nesse caso, se o Poder Executivo, por exemplo, não aprovar algum espaço, alguma questão da atuação daquela pessoa jurídica de direito público, de direito privado, isso pode ser corrigido dentro do ato constitutivo. E aí, no artigo 46, a gente tem uma explicação a respeito do que esse registro vai declarar, tá certo, pessoal? Por exemplo, a denominação, os fins, a sede e por aí vai, tá bom? Pessoal, eu queria fazer uma atividade com vocês agora, que eu acho que vai aprender muito mais.